Olá, pessoal! Estamos aqui para o 7º episódio da série da Nascente à Foz, Percursos e Desafios das Águas no Brasil. Eu sou a Mônica Morim e quero dizer que esta série é uma parceria entre o Instituto Jones dos Santos Neves, a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, e a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a ABR-Hidro, que está organizando o 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que vai acontecer aqui no estado do Espírito Santo no mês de novembro. Neste episódio, nosso tema é Barragens e Segurança, Lições da História. Eu estou aqui com a Anaiá Zanotelli Dias, que é gerente de fiscalização da Agência Estadual de Recursos Hídricos. Seja muito bem-vinda, Anaiá. Obrigada, Mônica. E estou aqui com a Jussara Cabral Cruz, doutora em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora da Universidade Federal de Santa Maria. Jussara e Anaiá, sejam muito bem-vindas a esse nosso bate-papo. Para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito do que é importante, para uma pessoa comum, como eu, por exemplo, para a população em geral, o que é importante que as pessoas entendam sobre os riscos e a importância desse tema segurança de barragens. Quer começar, Anaiá? Bom, pode ser. Bom, é muito importante a gente colocar que o Espírito Santo, esse tema barragem, é um tema relativamente novo aqui no estado, né? Não que a gente não tenha barragens antigas, mas o Espírito Santo começou a falar um pouco mais disso, principalmente depois da nossa crise hídrica, lá de 2014 a 2017, que começou a se preocupar mais com essa questão da reservação, Barragem, então, é uma estrutura que é muito importante, que muitas vezes é crucial para você ter uma regularização do curso hídrico ou para você ter um armazenamento de água necessário para captação, para abastecimento público, para irrigação, principalmente na hora que a gente pensa na questão de ter uma reservação em momentos de cheias, de chuva, e para você ter um uso disso em momentos de estiagem, Mas o que a gente sempre alerta é uma barragem que não é bem feita, não é bem monitorada, não tem um acompanhamento, não é operada de forma correta, ela pode trazer riscos, Um possível rompimento pode trazer riscos a jusante, ou até a qualidade do curso hídrico, ou até chegar a catástrofes, que não é a nossa realidade. No Espírito Santo a gente não tem um histórico de grandes incidentes em relação a isso, mas a gente vê aí pelo Brasil, a gente sabe que como toda obra de engenharia, a barragem já tem que ser tratada, como uma obra de engenharia que tem regramentos e a gente tem que cuidar, não só construir de forma correta, mas entender que a barragem é um monitoramento contínuo. Você não só constrói e deixa ela ali funcionando, que ela vai continuar funcionando ali bonitinha, sozinha, sem nenhuma interferência, Então, ela precisa ser operada, ela precisa ser monitorada, ela precisa ser cuidada para que não traga nenhum risco. Tá. Ô, Jussara, e quando a gente fala segurança de barragens, no dia a dia, na prática, assim, que tipo de ações estão envolvidas nisso? Então, pegando o gancho, a questão toda da segurança, ela não é só para as barragens, nós estávamos recentemente discutindo que existe nos nossos currículos de engenharia uma lacuna importante que é o cuidado de obras, Ou seja, nós aprendemos a projetar,
a construir e o depois geralmente nós não temos essa cultura, né, a partir dos nossos currículos de engenharia de cuidar o pós-obra. E barragem, por ser uma obra de um porte de um porte maior, né, maiores cuidados tem que ter ainda, né? Sim. Essa questão da cultura, da segurança, a gente pode ver que 2 e 3 a gente ouve falar que caiu uma ponte, etc. Por quê? Porque a ponte também precisa de cuidados ao longo da sua vida, a sua vida, né, útil. Então, muito mais a barragem que está com armazenamento de água, né, e que se essa água, ou barragens de água ou barragens de resíduos, né, no seu rompimento é uma energia muito forte. Tanto que nós construímos barragens de água para gerar energia, né? Então, o potencial maior que o Brasil tem hoje, né, vem dessa hidráulica, dessa energia armazenada. Então, obviamente, liberar o que está armazenado por uma barragem se caracteriza por um risco muito grande, né, que pode atingir grandes distâncias, como a gente já viu, né, nos acidentes que geraram, inclusive, em função desses acidentes, dessas gravidades, nós acabamos tendo hoje a Política Nacional de Segurança de Barragens, né. Eu gostaria de colocar uma coisa importante sobre a questão de segurança, voltar à questão do porquê as barragens, né? Sim. Sim, porque nós temos que nos preocupar com a segurança delas, mas nós precisamos entender que nós precisamos delas, né? Por que que nós precisamos dela? Porque o clima, né, ele é irregular, quer dizer, ele é aleatório. Tem horas que chove, tem horas que não chove. E dependendo do lugar e dependendo da época, pode ser que o tempo de falta de chuva seja bastante significativo, né, que possa faltar água. E o que nós fazemos? Nós armazenamos a água do tempo que sobra água, essa água que sobra das chuvas, etc., acabam desaguando no oceano, né, tem seu ciclo, mas nós podemos segurar um pouquinho dessa água, nós não conseguimos segurar toda, evidente, né? Ela segura uma parte, a outra segue o ciclo para manutenção ambiental e o ambiente. Nós seguramos parte dessa água e guardamos para o momento que nós precisamos, seja esse momento para gerar uma energia, para gerar navegabilidade abaixo, reduzir o custo do transporte, seja para o abastecimento, como já foi dito, né? Que os abastecimentos das cidades, o saneamento básico é o que nos traz saúde e segurança e estabilidade, né? Nós não podemos imaginar uma cidade com pouca água, né? Aí nós teremos graves problemas de saúde. A piscicultura, a própria agricultura, né, justamente por conta dessa variabilidade, da incerteza de quando vai cair a chuva no momento certo. Então, é extremamente importante que a gente tenha um olhar para as barragens como uma coisa muito positiva para a sociedade. E se a gente for olhar o volume de barragens hoje construídas, que estão sendo mapeadas no Brasil, da ordem de 170 mil estruturas, a gente percebe que o número de acidentes é muito pequeno com relação a essas estruturas. E nós temos estruturas centenárias. Então, as barragens, elas são extremamente importantes para a nossa sociedade, para a nossa economia, para a estabilidade da saúde, enfim. Então, isso é bastante importante. E por que que a gente fala em segurança? Porque nós precisamos que essas estruturas fiquem em pé para que a gente tenha, né, o desenvolvimento necessário. Entendi. Então, assim, as barragens, elas são obras que têm toda uma importância para a sociedade, né? Porque eu achei bem interessante esse dado que você trouxe, Jussara, do número de barragens em relação ao número de acidentes.
né? É claro que quando os acidentes acontecem, eles podem trazer impactos assim bastante importantes, né? Em aspectos sociais, né? Econômicos, mas que é preciso reconhecer a importância dessas infraestruturas. Vocês comentaram alguns usos, né? Mas só para a gente frisar bem assim para o nosso público, quais são no Brasil os usos mais comuns que se fazem das barragens? Acho que a geração elétrica, né? Como a Jussara comentou, as barragens de geração de energia, né? E a gente tem... Quando você fala em barragem, você também pode falar também de barragem de mineração, de rejeito de mineração. Sim, é um termo geral, né? Que se aplica a todos esses Aqui no Espírito tipos. Santo, quando a gente fala em barragem, a gente está falando de barragem de água. Basicamente, porque a gente não tem. O Espírito Santo não tem nenhuma barragem de rejeito. E o que a gente tem aqui são barragens de geração de energia e barragens de usos múltiplos, que a gente chama, que são as barragens que vão ser usadas para armazenamento, né, ou para abastecimento público, para irrigação, desidratação de animais. Existem aquelas barragens que são para o que a gente chama de regularização de vazão, que elas não necessariamente vão fazer um reservatório e vai ser utilizado a água desse reservatório, mas essa reservação, em momentos de escassez, ela vai garantir a vazão do curso hídrico. Então, são as barragens que a gente chama de regularização de vazão, que às vezes você não tem uma captação direta na barragem, mas você tem uma série de captações para diversos usos, a jusante dela, né, ao longo do curso hídrico. Então, ela vai ficar numa posição e num tamanho estratégico para que, no momento de uma redução de vazão do curso hídrico, ela garanta essa vazão a jusante para todos os usos que tem a jusante do reservatório. Então, assim, hoje, no Espírito Santo, as principais barragens, né, a gente tem as de geração de energia, mas são pequenas, 80% a 90% das nossas barragens do estado são pequenas barragens dentro de propriedades rurais, para uso para irrigação. E as que a gente tem que saem um pouquinho dessas pequenas barragens seriam essas de geração de energia e algumas barragens estratégicas que a gente tem de regularização de vazão ou para abastecimento público, né, que tem aqui no estado. E quanto ao número, como a Jussara comentou, né, a gente tem um levantamento aqui do nosso estado que estaria na casa de 35 a 36 mil bastante, né? barragens. Sendo que dessas, a gente só tem 200 acima de 10 hectares, ou seja, a realidade do Espírito Santo é de pequenas barragens realmente dentro de propriedades rurais, assim, para irrigação. É a nossa maior, né, e o nosso maior desafio são barragens que individualmente não trazem grandes riscos em relação à segurança, mas a gente tem várias barragens no curso hídrico, e aí a gente tem que cuidar da segurança mesmo assim, porque às vezes a pessoa vai pensar, mas uma pequena barragem está, né, dentro da minha propriedade, não vai fazer mal nenhum, mas se você pensa que você tem uma série de pequenas barragens, isso pode ter o efeito que a gente chama que é o efeito de cascata. Se você tem um rompimento de uma pequena barragem, que vai encher uma que está ali mais para baixo, que vai chegar numa outra, como a gente teve, por exemplo, em 2010, o caso de que um rompimento em cascata chegou a romper a BR-101. É o nosso incidente mais... acho que o nosso maior incidente de barragem no Espírito Santo talvez tenha sido esse, né? E não foi uma grande barragem que causou, foi uma sequência de pequenos rompimentos por causa de uma chuva extrema, né? Então, assim, e é uma coisa que a gente sempre chama atenção. A gente tem as barragens maiores que vão ser enquadradas na política de segurança, que vai ter exigências maiores, mas toda barragem tem que ser cuidada, tem que ser monitorada, tem que ser... Tanto que quando a gente fala da legislação de licenciamento também, no Espírito Santo, toda barragem tem que ser cadastrada junto ao órgão licenciador. Então, assim, às vezes não vai estar enquadrado na política de segurança, mas sempre tem que ter esse olhar, né, do responsável técnico, do empreendedor, para ter os cuidados mínimos ali durante a operação dessas estruturas. Tá, então, Anaya, assim, mesmo barragens pequenas,
elas precisam de ser monitoradas, como você falou no início, né? E precisam de estar bem cuidadas. Sim. E esse rompimento em cascata, né, são barragens, são várias barragens no mesmo curso hídrico. Isso. Né? E isso é algo que é comum aqui no estado, nessas barragens de irrigação, assim, não o rompimento, mas pequenas barragens. É a nossa maior realidade, né? Pequenas barragens para irrigação. No mesmo corpo hídrico. Muitas vezes no mesmo corpo hídrico. Entendi. Jussara, se você tiver algo para complementar com relação a isso, fique à vontade. E eu queria também, se você puder, que você falasse um pouco dessa legislação, dessa política de segurança de barragens. Então, a realidade brasileira não é muito distante da realidade do Espírito Santo, sendo que alguns estados têm, como Minas Gerais, tem um número assim, bem significativo, né, de barragens para rejeito de mineração. Alguns estados têm um certo número de barragens para rejeitos industriais, né? Mas a realidade brasileira é, assim, na sua grande maioria, barragens menores e de acúmulo de água. As barragens, por exemplo, do setor elétrico, hoje, o setor elétrico tem como ativo, né, a própria água e a barragem que está ali. Então, e como são estruturas maiores, são obras de maior porte, e pela importância de mantê-las, né, é um setor que tem estado assim quase que no global, com elas bem trabalhadas. Depois dos desastres que aconteceram, a mineração também está com um olhar bastante cuidadoso e já um bom avanço, né, no cuidado com as estruturas, com a fiscalização, enfim, né? Porém, a grande maioria das nossas barragens, muitas delas, eu estava vendo aqui, mais de 60%, nós não temos as informações ainda sobre elas. Em 2010, nós tivemos a promulgação da Política Nacional de Segurança de Barragens. Em 2012, essa política foi regulamentada. De 2012 até 2015, etc., estava o início ainda muito pequeno. Os órgãos fiscalizadores estavam aprendendo a lidar com essa nova legislação, estavam tentando entender ainda qual era o universo que tinha que trabalhar, quando aconteceram os grandes desastres, né, de Mariana e Brumadinho, o que acelerou uma reforma da legislação, onde hoje o enquadramento de uma barragem na política se dá principalmente pela questão do dano potencial. O que é o dano potencial? O dano potencial é aquele potencial de atingimento de vidas, de problemas econômicos e etc. Se esse dano for alto, automaticamente a barragem está enquadrada, né? E aí tem que seguir uma série de protocolos, né, para cuidar a barragem e mantê-la em pé. Então, isso vai desde obrigatoriedade de prestar conta para o órgão fiscalizador de revisões periódicas e especiais, né, de toda a estrutura, olhar como ela está, se percebem alguma anomalia, alguma coisa que possa crescer e se transformar numa potencial causa de acidente. Então, isso passa a ser uma obrigação, né, sistemática, vigiada pelo órgão fiscalizador e pelo empreendedor, assim como ter um plano de segurança que envolva uma série de etapas e um plano de ação de emergência para caso, né, ocorra um acidente. Então, todas as barragens hoje enquadradas na política precisam ter esse protocolo, né, de diversas ações a manter ativas, né?
Agora, a nossa grande dificuldade é quais barragens estão enquadradas na política e quais não estão. Para isso, nós precisamos de informações mínimas, de volume, de altura e dos estudos que analisam o dano potencial. O dano potencial, ele é analisado por estudo de onde a mancha de inundação vai atingir e com que energia. É complexo. Dependendo da isso. energia, é complexo. Então, se nós pensarmos, nós temos um horizonte de 170 mil barragens para serem fiscalizadas, para saber se está na política, elas precisarão ter esse olhar de fazer o estudo da mancha de inundação, seja de lama, seja de água, né? Mas precisa disso. Se bem que as barragens de lama, independente do seu tamanho, elas automaticamente também já estão enquadradas, né? As de água é que a gente precisa desenvolver esse estudo. E esse estudo não é simples, então uma das discussões que nós temos hoje lá no CNRH, e também foi assunto do segundo fórum de encontro dos órgãos fiscalizadores que aconteceu lá na ANA, junto com as comemorações dos 15 anos da política, é que nós precisamos de desenvolver ferramentas que permitam que isso seja feito de uma maneira mais rápida, né, de uma forma mais simplificada, dado que as estruturas, na sua grande maioria, são pequenas e que provavelmente pequena probabilidade de que possam ser perigosas, né? Entendi. Então, esse levantamento, né, esse mapeamento, digamos assim, que é algo fundamental, né? Sim. E é algo assim que eu imagino que nesse encontro, né, vocês tenham discutido talvez uma forma de fazer isso, como a Jussara falou, de uma forma mais expedita, né, um pouco mais rápida. Até porque, assim, a falta de informação, muitas vezes, faz com que a gente acabe classificando, né, agora digo como a GER, né, como sendo o órgão fiscalizador aqui do Estado, a gente acaba classificando muitas barragens, às vezes, num DPA elevado, por uma falta de informação. E aí você vai ser mais conservador, né? Numa dúvida, você não vai dizer que não tem o risco, né? Então, assim, muitas vezes, por falta... porque você tem essa realidade de pequenas barragens, é uma realidade também de barragens que foram executadas sem um projeto, sem um responsável técnico. Então, você ter a informação dela, né? A AGER, toda vez que faz alguma fiscalização por alguma demanda, toda barragem, né, que a AGER vai por uma primeira vez, né, nela, por alguma motivação, a gente busca essas informações e tenta fazer essa classificação. Assim como a gente tem um cadastro online também, que os empreendedores declaram as informações para a gente fazer essa pré-classificação e para depois ser conferida em campo, né, de alguma forma, mas muitas vezes tem essa falta de informação, porque se uma barragem não tem um projeto, a altura ali do barramento, do maciço, você consegue às vezes verificar numa fiscalização, mas e o volume? Como é que é o terreno ali, para você ter confirmação de qual que é o volume dessa barragem, né? Como a Jussara comentou, né, esse encontro, eu estive lá junto com o diretor técnico da GER também, a gente esteve nesse encontro nessa semana, e é muito interessante, porque quando você tem essa junção dos órgãos, né, que estão fazendo esse trabalho no Brasil todo. No Brasil todo, às vezes tem uma problemática que é minha, aqui da GER, que alguém em algum estado já resolveu, né, e aí ali na troca de informação a gente vai... Pra gente, essa questão das manchas pós-rompimento realmente uma problemática que a gente ainda está... É um desafio, né? Ainda é um desafio para a gente. E nesse encontro a gente vislumbrou já algumas soluções que a gente pode tá utilizando, né? E eu acho assim, é muito importante que, como a Jussara falou, a política é de 2010, mas depois de Mariana, de Brumadinho, que passou até isso ser mais conhecido, digamos assim, as pessoas passaram a cobrar disso. Então, assim, às vezes eu estava no órgão que licenciava, né, barragens, tá? Eu era
sou de carreira do IDAF, hoje estou na AGER, na segurança de barragem, mas muitas vezes a gente recebia, assim, depois de 2015, uma ligação, coisa, não, a barragem está rompendo, socorro, a pessoa desesperada, não, porque vai acontecer igual aconteceu com Mariana, aí a gente vai ver o tamanho da barragem, aí você tem que calmar, não, é uma outra situação, é uma outra realidade, essa barragem vai romper, mas ela vai inundar o pasto, tudo bem, ou vai inundar uma plantação, é um problema, lógico que é um problema, né, que você vai ter uma questão econômica, mas não vai atingir uma casa, não tem o risco de atingir uma vida, né? Então, assim, foi interessante, pelo menos assim, eu digo até por uma experiência pessoal, depois de 2015, entender o que era a política de segurança de barragem, ao mesmo tempo que a gente também precisava explicar e acalmar as pessoas do que estava perto daquilo ali, do que não estava perto daquilo ali, né? Foi uma experiência interessante, assim, eu estava no órgão licenciador e a AGER estava começando, isso, né? A AGER é de 2014, né? A AGER estava começando, e aí depois disso que a gente foi fazer um trabalho, eu estava com o IDAF ainda, mas em conjunto com a AGER, de começar explicar, a gente fez uma série até de seminários, de trabalho em conjunto entre os órgãos, de explicar o que era barragem, explicar o que era a realidade do Estado, explicar que além de licenciar, fazer parte do licenciamento ambiental, tinha que também fazer o cadastro de segurança. Então, assim, é uma construção que ainda está acontecendo, né? Sim. A gente ainda está aprendendo a como lidar com isso, mas o Mariana e Brumadinho deu aquele choque, assim, pra gente assustar, né, Jussara? E ter que explicar muitas vezes para a população em que ponto que a gente estava, né? Sim. Não, a gente não tem nenhuma barragem que vai ter algum acidente do estilo que teve Mariana, é uma outra realidade. Isso foi uma questão interessante. Parece, Anaya e Jussara, que os acidentes, né, assim, deram uma maior visibilidade ao tema, né? De modo que as pessoas, principalmente aquelas que convivem mais com esse tipo de estruturas, né, tinham talvez esse temor, né, às vezes até por a estrutura não ter um projeto, ou talvez de ter sido construída de uma forma não muito adequada, né, então certamente isso também gerou todo um aprendizado, né, para os empreendedores e para os órgãos fiscalizadores, eu acredito. Jussara e Anaya, a gente já precisa ir caminhando para o final aqui da nossa conversa, né? Então, eu quero frisar a questão da importância, né, do monitoramento, da manutenção, da fiscalização dessas estruturas, né, das barragens, a fim de evitar esses riscos, né, como quando acontece alguma coisa, né, é algo muito difundido, né, que pode causar muito impacto. Quero destacar também a importância do que vocês falaram a respeito do levantamento de informações para que possa ser feita essa classificação, é isso, Anaya? Isso. Essa classificação aí das barragens de acordo com a política que está em vigor, tá? E eu queria, assim, que vocês fizessem uma última fala, né, pensando num cidadão comum, né, como é que uma pessoa, um cidadão pode observar ou cobrar ou contribuir para a segurança das barragens? Então, em primeiro lugar, eu acho que é extremamente importante a gente pensar, né, frisar de novo, a sociedade precisa dessas estruturas, mas ao mesmo tempo precisa se sentir seguras com relação à presença dessas estruturas, né? Então, estar atento ao órgão fiscalizador, né, ao que está sendo feito, tudo o que está sendo feito é divulgado, né? Existe o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, que é o SNISB, que fica gerenciado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, né? E que lá estão todas as estruturas que hoje já estão no cadastro, né? E esse cadastro cresce a todo dia.
o que é importante, né? Que as estruturas sejam monitoradas, como a Mônica já falou, mas que também os municípios estejam com as suas instituições de defesa civil organizadas, Uhum. né, juntamente com os empreendedores, daquelas estruturas que estão enquadradas e que possam causar risco, que já foram classificadas e que têm um potencial de dano, essas estruturas que estão com essa classificação, a população que está ao redor e na área de influência dessas obras, tenham uma comunicação muito boa entre o plano de ação de emergência e os planos, né, de contingências da Defesa Civil. Portanto, é muito importante que as defesas civis de todos os municípios tenham estrutura e tenham pessoas assim de carreira que entendam o que pode ser feito em caso de acidente, né? Uhum. Então, eu diria hoje que a nossa situação há 15 anos atrás era extremamente precária com relação à de hoje. A evolução que nós temos hoje nos dá, assim, uma maior segurança. Isso não quer dizer que não possam ocorrer acidentes, Sim. mas hoje nós já estamos muito mais preparados, né, do que há 15 anos atrás, onde nós não tínhamos noção da dimensão do potencial desse país com relação a isso. Uhum. Né? E que as barragens se mantenham seguras. Que se mantenham seguras. Exato. Quer complementar, Naya? A gente sempre comenta, né, que é importante que ainda mais nessa nossa realidade, né, das barragens para irrigação, o órgão fiscalizador, ele não vai estar em todos os lugares o tempo todo, isso qualquer órgão fiscalizador, né, de qualquer tipo, isso é impossível. Então, assim, é muito importante o entendimento. Acho que a gente está no momento que a gente precisa, o passo principal talvez que a gente precisa, né, é o entendimento dos empreendedores. E quando a gente fala do empreendedor de barragem, não é só o grande empreendedor. O produtor rural que tem uma pequena barragem na propriedade dele, ele é um empreendedor de barragem. Uhum. Então, essa ideia, essa cultura de que o empreendedor é a pessoa que é responsável, que é a pessoa que vai ver quando algo pode acontecer, isso é importante. Quem está ali vendo a barragem todo dia é quem está ali, né? É o empreendedor, sim. É o produtor rural que vai ali, passa muitas vezes até a estrada para a casa dele, o barramento, né? Mas quem está vendo ali, se em algum momento teve uma trinca, ou se em algum momento tem uma erosão acontecendo, e principalmente se os dispositivos de vazão, isso que a gente sempre fala, e daqui a pouco a gente vai chegar no período de chuva aqui do estado, né? Esse olhar o meu vertedor, o meu monge, são os dispositivos de vazão da barragem, estão livres. Se vier uma chuva, essa chuva vai conseguir escoar. Então, esse olhar é um olhar diário, não é um olhar que o órgão fiscalizador consegue ter. Não consegue, então, né? Esse olhar diário é do empreendedor. E ele vai, em caso de alguma situação de dúvida, aí sim, ele vai buscar o órgão fiscalizador, ele vai buscar os órgãos de defesa civil para entender se aquilo ali realmente está correspondendo a um risco ou não, tem alguma ação a ser feita ou não. Mas, assim, isso é uma coisa que a gente sempre chama muita atenção, assim, a importância do olhar de quem está ali. Sim. De quem está ali no dia a dia, vendo a sua barragem, ela está limpa, ela não está com vegetação crescendo, o vertedouro está livre, num momento de chuva vai escoar pelo ladrão essa chuva, esse excesso. Então, isso a gente sempre pede muito, né, que a importância dessa participação da sociedade, das pessoas, para que a gente consiga acompanhar essas estruturas, né? Melhor, né? Melhor. Muito bem. Então, a importância do empreendedor, sim, né? Olhar para a estrutura que ele tem na sua propriedade, né? Ficar atento a qualquer problema, a qualquer coisa diferente, né? Que ele possa observar. A importância de uma coisa que a Jussara falou que eu achei interessante, assim, que
os avanços que houveram, né, de 2015 para cá. Então, isso é bem interessante de colocar o quanto o Brasil, os órgãos fiscalizadores estão mais atentos Sim. a essa questão. E para terminar, vou repetir a frase que a Jussara falou, complementando, né, que as barragens sejam monitoradas e que as barragens se mantenham seguras, né, porque elas são estruturas muito importantes para a sociedade. Jussara, Anayá, muito obrigada por essa conversa tão interessante, esse tema tão importante, né, para todos nós. Agradeço a vocês a participação aqui. Obrigada pelo convite. E convido vocês também que nos assistem a acompanhar essa série, né, assistir os outros episódios sobre outros temas importantes relacionados à água, aos recursos hídricos, e participar no mês de novembro, dos dias 23 a 28, no pavilhão de Carapina, aqui no Espírito Santo, do 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos.